Meus amores, estou de volta com Na Intimidade com Lu Glamour, meus amores. E hoje, de uma forma diferente, olha, amo com salgadinhos maravilhosos. E estou com o Rafael Vidal, nosso advogado maravilhoso, que é sócio também do Paulo Almeida, que neste momento está fazendo uma pós maravilhosa fora do país para vir com mais conhecimento e fazendo desse escritório o luxo absoluto que é. E com o Rafa hoje a gente vai tirar várias dúvidas, saber a opinião de tudo que acontece. A gente vai citar algumas coisas e ele vai tirar nossas dúvidas. E até de quem está do outro lado. Eu estou no escritório do Rafa, que já que é na intimidade, eu pedi licença, ele me recebeu no ambiente dele, no habitat dele, estamos aqui. E ele, gente, ele é muito fofinho, tá? Salgadinhos, quem aqui não ama? Qualquer exemplo, tá? Rafa, obrigado por você. Eu tô chamando ele de Rafa, tá, gente? Mas quando chega aqui, Rafael Vidal, por favor. Rafa, obrigado por você estar aqui, por você permitir que a gente gravasse aqui. E eu quero saber de muitos detalhes, de muitas coisas que acontecem no dia a dia, não só minha, como no geral de vários clientes que vocês atendem aqui. Não, sim, primeiramente, muito obrigado aí por essa participação, né, por esse programa. Satisfação toda nossa recebê-lo, né, você, o Eric, toda a equipe. E é muito gratificante, né, receber uma pessoa como você, popular, gente boa. Adoro populares. Que puder ajudar, que puder responder, estamos aí. Ô, Rafa, vamos lá. Antes aqui, a gente estava conversando sobre vários assuntos, né? Vamos que o que talvez seja mais polêmico, né? Quando envolve um casamento e às vezes o casamento por algum motivo não deu certo, mas que não deu certo, mas tem um filho, 2 filhos e tal. E aí, porque tem muito cara que paga aquelas pensões, né, de R$200 e acha que está fazendo 200, 300, ou até menos, não sei, e acha que está fazendo o mundo, né? E tem alguns que falam assim, nossa, essa mulher está indo para a festa com dinheiro. Né? Exatamente, nossa, que fortuna. Como funciona isso, Rafa? Em cima de que é baseado na pensão quando tem filho? Então, a pensão é fixada tradicionalmente pelo binômio, que a gente fala possibilidade e necessidade. Só que os tribunais, a doutrina vem acrescentando mais uma palavra, né? Que agora está sendo trinômio, necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade / razoabilidade. O que é isso? A pensão ela é fixada com base na necessidade do menor ou dos menores, né? Depende do caso. Cada caso é um caso, às vezes tem um menor que tem alguma necessidade especial, tem às vezes um padrão de vida mais alto, mais elevado. E, então, assim, leva em conta, geralmente tem que fazer uma planilha, né? Comprovar os gastos mensais do menor, tudo documentalmente se tiver comprovado. uma escola particular, Isso. se a criança tem algum tipo de doença respiratória, Isso. por exemplo, que precisa muito de médico. Uma alimentação especial, a roupa, né? A vestimenta, tudo que for necessário ao... Aí, por exemplo, a mãe apresenta isso para o advogado e o advogado leva para o juiz. Isso. Faz uma planilha, ó, mensalmente ele gasta tanto com alimentação, tanto com roupa, e saúde tanto, escola tanto. Normalmente é bom apresentar planilha, porque fica melhor comprovado, né? O juiz sempre vai fixar um valor, mas se tiver uma planilha ele vai ficar mais próximo, fica mais tranquilo, vai ficar mais razoável, né? Aí a necessidade, essa questão, primeiro o juiz olha a questão da necessidade do menor, quanto que ele, é o padrão de vida dele, né, dos pais, às vezes antes da separação, ou mesmo que não esteja juntos, né? Comprovar essa questão da mensal dele, da vida dele. A possibilidade é a do genitor. Quanto que o genitor pode pagar, né? Se tem dívida, se tem outros filhos, às vezes alguma doença incapacitante para o trabalho, tudo que envolve a questão financeira dele. Porque não adianta fixar R$2.000 de pensão, se o pai recebe um salário mínimo, como é que ele vai pagar? Não tem de onde tirar. Mas R$2.000 para o filho do Neymar é uma quantia irrisória. Muito irrisória, né? Não faz nem
relevância nenhuma. Exatamente. Então, assim, a pensão, principalmente esses dois E em critérios. cima de cada realidade Em cima de cada realidade. cada realidade. Da circunstância do menor e do pai. Ô, Rafa, Da mãe também. E me fala uma coisa aqui. A gente sabe que tem muitas pessoas que usam de artifícios, artimanhas, posso colocar assim, que quando vai apresentar na carteira de trabalho é comprovado, tipo, R$ 2.500, né? A gente está todo jogando assim pelo fictício. Mas por fora, a mulher sabe que o cara, tipo tira 3 vezes mais do que está na carteira e tal. Como que o juiz tem acesso a isso? Mesmo se o juiz tem acesso a isso, ele tem como fazer o pai pagar um pouco mais? Então, quando ele é seletista, né, contratado, aí, que é o caso, está registrado na carteira de trabalho, em tese é mais fácil comprovar. Se ele quiser omitir, se ele não quiser apresentar o contra-cheque e tal na justiça, a gente pode pedir ofício, expedição de ofício para o CAGED, para o Ministério do Trabalho, para apresentar a vida dele laboral, né? Como ele é seletista. Agora, se, vamos supor, ele recebe 3 mil, na carteira está constando 2 mil, pode recair a responsabilidade até civil, criminal, em cima também da empresa ou do sócio, né? E até mesmo dele, porque talvez ele esteja mentindo, né? Em tempos de redes sociais, né? O cara prova lá que está ganhando 2 mil na carteira, mas ali nas redes sociais o cara viaja mais. Sim. Uma vida que não bate. Né? A rede social hoje em dia, ela já chegou, tô perguntando, tá, gente, não sei, ela já chegou a ser questionada numa audiência? Sim, essa questão de, às vezes, documentalmente é uma situação, mas a prática é outra, né? O cara, às vezes, tem carro, casa, ostentação, né? Bares, restaurantes, viagens. Todo final de semana. Todo final de semana. É relevante, sim. Porque, às vezes, o que acontece? Tem essa questão do ofício para o CAGED, o Ministério do Trabalho. A gente pode pedir também a quebra de sigilo bancário, fiscal, para averiguar, né, a movimentação financeira, porque às vezes está em descompasso com a remuneração oficial dele perante o Estado, perante a empresa. E, às vezes, essas fotos sim, têm relevância, assim, juntamente com as testemunhas. Ó, esse fulano tem um padrão de vida maior do que está falando aí. Ó, ele realmente gasta tanto por noite, vai em tal bar, restaurante. Um restaurante caro, que só uma ida no restaurante é R$ 1.000, então, não sei o quê. Outro aspecto que eu acho bem assim, gigante, que eu vejo muito em rede social também, que você vê vários exemplos pelo país e fora, né? Às vezes a pessoa ficou casada um certo tempo, que tipo 3, 4, 5, 6 meses. Aí a mulher falou assim, não, eu quero minha pensão. Quando é que verdadeiramente uma pessoa tem direito a uma pensão? E hoje, se a mulher ganhar muito mais do que o cara, ela é obrigada a dar pensão para um homem? Então, essa questão também. Aí é a questão da pensão. Você pode comer, tá? Essa questão da pensão para o ex-cônjuge, né, é diferente da do menor. Né? O menor, a necessidade dele já é presumida. Independente se comprovar através de planilha ou não, o juiz vai fixar uma determinada quantia. E até 18 ou 21 anos? Até 18 ou 21 anos? Não tem prazo. Porque às vezes, dependendo da situação, o menor vai receber até 30, até 40, dependendo, às vezes alguém que tem uma deficiência, alguma necessidade especial. Alguém que também tiver uma faculdade, por exemplo. Estiver na faculdade, estiver fazendo algum estudo, não conseguiu a sua independência financeira por algum motivo alheio, não por culpa dele, né? Então, a pensão para o filho, não necessariamente ela extingue aos 18 e sempre tem que pedir na justiça a exoneração, né? Sim, entendi. Mas, quando faz os 18, perde esse status do menor. O menor tem um privilégio, né, digamos assim. Dos 18 para frente, já tem que provar que ele precisa mesmo. O menor já vai receber independente de qualquer coisa. Só que quanto mais comprovado, melhor vai ser a pensão, né? Antes da gente voltar na questão de mulher que não teve filho e tal, se tem ou não tem direito, eu lembrei de uma questão aqui. Eu conheço algumas pessoas que o divórcio não foi legal e que tem criança e que a mulher não quis, o juiz determinou que o pai tinha que pagar uma pensão
mas a mulher não quis receber. Por pirraça, a gente sabe que tem N assuntos. E aí esse cara, né, uma das pessoas, ele sempre depositava, acho que em juízo, né, para não correr o risco do, como eles dizem popularmente, o homem da capa preta vir, ó, vrapo, te prender. É correto fazer isso, mesmo a mulher não querendo receber, se abrir uma conta, depositar lá, e aí esse dinheiro algum dia vai para o menino? Então, essa questão normalmente de conta ou judicial, ou da mãe, ou do menor, né? Isso aí normalmente é fixado na sentença, ou no acordo que as partes fazem, o juiz homologa, se for o caso, né? Então, assim, se quiser ficar criando essa Picuinha. picuinha, né? Aham. É prejudicial a ambos os lados, né? Mas a criança Mas a também, né? criança, né, que precisa e vai gerar um desgaste entre os genitores, né? Mas essa questão da a qual conta a ser paga, normalmente o O juiz que juiz decide. A pessoa está decide. sabendo, ó, é juízo? Ok, juízo. Mas normalmente é na conta genitora ou é criada uma conta pro menor, específico para... E só ele pode ter acesso Não, ele através da mãe, da né? mãe, né? Ótimo. E voltando lá ao caso, a pessoa casou 6 meses, e você vê muitos memes, a gente leva para o lado engraçado, mas a gente sabe que já teve morte, já teve tudo pelo mundo afora, né? Pelo país afora. Quando é que realmente um relacionamento que não teve filhos ali, que a pessoa, o homem e a mulher, ela tem direito à pensão? Então, a pensão do cônjuge, né, normalmente é quando é o do lar. Deixou de trabalhar, deixou o mercado financeiro para viver em prol do lar, né? Então, assim, ela tem que comprovar a necessidade. Uhum. Ela tem que comprovar que precisa mesmo, que ela Sim. realmente deixou a vida dela de lado, Parou tudo para parou estar lá tudo para do estar lado no daquela pessoa. casamento. É. Pessoa ali. Porque ela é diferente, os critérios diferentes do menor, né? O E menor... outro assunto, gente, eu tô cheio de dúvidas e tal, que eu sei que é dúvida de muita gente também. Muito se fala assim, morando junto já dá direito, morou junto, teve filho e tal, não sei o quê, ou não teve filho. E antigamente era você estar casado mesmo, no civil, né? Ali te dá o direito. Como que funciona hoje? Você já morando, que existe acreditado, como que é, gente, que o povo fala, que os populares falam? Quando junta os trapos, juntado com fé, casado uma É coisa alguma coisa assim, assim mesmo. né? Como que funciona isso? Você fala no sentido de união estável? Exatamente. Então, a união estável, a lei traça requisitos, mas que não é esclarecedores. Ela fala que os requisitos da união estável, né, constituir família, relação duradoura. Então, assim, mas não traça prazo. Você tem que Não dá viver... um prazo. Não dá um prazo de 1 ano, 1 dia, 10 anos, 5 anos. Fica dentro dessa delimitação que a lei dá. Tem que comprovar que é a relação duradoura, com o fim de constituir família. Uhum. E aí vai do caso concreto. Se tem testemunhas, falam, eles vivem há tantos anos, moram juntos há E tantos hoje em dia anos, também se com rede apresenta social, como, né? se apresenta como esposa, apresenta como marido, É. e a testemunha, fotos, Gente, a vida de advogado documental, deve ser fácil, não, é tá? muito complicado. É muito tumulto. Rafa, vamos falar num assunto que a gente também estava conversando nos bastidores aqui, gente, sobre a criminalidade, né? A gente pegou alguns acontecimentos que teve na nossa cidade e eu sei que vocês passam muito por isso, né? Vários exemplos no dia a dia. E aí eu pego um pouco do casamento no que o povo falando do tal crime de honra, né? O cara chegou, pegou a mulher e tá indo e tal, não sei o quê. O que é a diferença de o cara chegou e ele foi inocentado porque no impulso ele deu um tiro e aí tem gente que fala com requintes de crueldade que a pessoa teve a intenção de matar porque deu vários tiros ou várias facadas. Como é que funciona Ele isso? matou, no caso, um homicídio, né? Que matou Aham, aham, pela honra, né? exatamente. Eu já vi notícias, nunca trabalhei em algum caso inocentado por homicídio por
por essa questão da honra. Porque o que acontece? Quando é homicídio, quem julga não é o juiz. Quem julga são os jurados, né? 7 jurados que julgam. 7 leigos, que não têm, em tese, nenhuma técnica jurídica. É um farmacêutico, é um pedreiro, um Pessoas médico, aleatórias. é aleatório, jornalista, qualquer pessoa que... Pode, às vezes, coincidir ser um advogado, alguma coisa assim, mas normalmente, um bacharel. Como é que são escolhidas essas pessoas, Rafa? Elas são... Aleatoriamente? Sai uma lista no tribunal, no fórum, salvo engano, essa lista acho que é de 30. E vai cortando. É chamado os advogados, as partes, os promotores podem rejeitar determinadas testemunhas, jurados. Não pode ter vínculo nem com o advogado, nem com o promotor, nem com o juiz, nada disso. Com o juiz, principalmente com os envolvidos. Não pode ser amigo íntimo, inimigo, capital, parente. Porque fica com... A ideia do juiz é de imparcialidade, né? Sim, de não ter vínculo com ninguém. Nem pode julgar a causa de um filho, de um parente. E os jurados carregam também os impedimentos de suspeição do juiz. Então, ele não pode... Na hora que vai julgar, ele é de fato um juiz. Porque os jurados, as pessoas às vezes não sabem. Quem, no tribunal do júri, se a pessoa é condenada ou absolvida, quem está julgando é os jurados, os populares, os seus pares. O juiz está lá, digamos, para fiscalizar se não está acontecendo nenhuma irregularidade. A quantidade da pena é o juiz. A quantidade da pena é o juiz. É o juiz que dá, né? Mas se condenado ou não, é os jurados. Porque a gente vê em filme, a gente vê em novela, a gente vê e também vê em várias situações hoje em dia esses Instagrams de notícias e tal. E aí eu fico me perguntando, você sabe quando, você percebe quando foi um crime de crueldade, né? E quando foi assim no ímpeto, né? Acho que quando no ímpeto deu um tiro e pronto, acabou. Mas quando vai aquela repetição, o caso da Daniela Pérez, que teve até um documentário em cima. Eu assisti o documentário e vou te falar, pesadíssimo. Pesadíssimo. Passou como é que foi o júri de 30 anos atrás, as provas. Foi brutal e cruel mesmo. Então não tem nem como uma pessoa ser absolvida em cima disso. Sim, sim. Cada caso é um caso. E sim, os jurados, eles podem absolver por essa questão, da questão do ego, né? Como diz, da honra, né? Dependendo do caso, às vezes pode entender que é de cada um. Eu acho, às vezes, um pouco absurdo. A pessoa traiu, ele matou pela honra, Você né? já pegou algum caso assim que te... não digo de algum caso que te... sem citar nomes, não precisa citar nomes, nada, mas é exemplo mesmo. Que quando você parava assim, falou assim, meu pai do céu, que você ficou chocado? Sim, já teve muitos. Esses pesados de família aí, acabou que virou também criminal. Quando família é pesado, quase sempre ele também tem um viés criminal, acaba tendo extrapolando a esfera civil, né? Que acaba tumultuando. Já teve um que, nossa, tinha filhos, envolvia muito patrimônio. Então, Herança. Não, divórcio. Um divórcio que envolvia muito patrimônio. O patrimônio era altíssimo. Os pais, toda semana tinham alguma confusão. Esse caso foi engraçado, assim, entre aspas, né? A confusão foi depois do divórcio. Estabeleceram a partilha. Ok, X para um, X para o outro. Guarda para guarda compartilhada, residência com fulana, pensão tal. O problema foi após. A confusão foi após. De tudo. De guarda, aí a guarda era compartilhada, mas com residência da mãe. Uma época o menino foi morar com o pai, depois voltou com a mãe, depois 2 meninos foram morar com o pai, depois voltou para a mãe, e foi indo assim, um tumulto. Busca e apreensão de menor. A pensão, até que eu me recordo, não deu problema não, mas a partilha era uma casa um valor muito alto, e eles combinaram na época, se não me engano, cada um ia pagar metade dessa casa e uma parte não estava pagando.
E esse combinado de ninguém poderia residir na casa, né? Combinado tudo judicialmente. E a casa tava igual um queijo furado, toda a casa de, eu acho que na época valia uns 4 milhões de reais. A casa tava deteriorando, tava caindo aos pedaços. Porque ninguém comprava. Ninguém comprava e ninguém morava, ninguém cuidava. E também ela tinha um financiamento, uma parte não pagava, e também tinha um condomínio que uma parte não pagava, e aí o bicho pegou. Rafa, me fala, eu esqueci de perguntar, como que funciona? Eu já vi muitos casos. O cara não pagou pensão. E aí ele cadeia nele. Quando que é instituído que o cara ele é preso por não pagar a pensão? Tem um tempo específico? Ele é avisado que ele vai ser preso? Como é que funciona isso? Então, essa questão da prisão não é surpresa, não. O cara que é preso está sabendo que existe essa situação. Mas alguém avisa? Ele recebe um comunicado? Ele recebe uma intimação informando. Você tem que pagar, normalmente em 3 dias, o débito, o valor tal. Então, se ele não é pego de surpresa. E esse valor tal é pago para a pessoa, ele é pago para o advogado da pessoa, ele é depositado? Normalmente é para a pessoa, né? É igual eu falei, geralmente, se na sentença está combinado o depósito em juízo, vai ser em juízo. Se for para a pessoa, vai ser para a mãe ou para o filho, né? Em cheque, em cartão, em Pix. Isso aí já está sabendo a forma. Ele não é pego de surpresa, não. E primeiro que quando chega a intimação, ó, você tem que pagar tanto, e tantos dias senão você é preso. Na verdade, a lei dá essa oportunidade, mas nem precisava, porque ele já está sabendo. Quando acaba o processo da pensão, o procedimento comum, ele já está sabendo que tem que pagar tanto, a tal dia tal, tem que pagar o tal valor. Mas aí quando a mãe, geralmente é a mãe, né, que a gente vê cobrando o pai. Raro o caso que vê o pai cobrando a mãe. É que é possível, né? Tem essa possibilidade. Mas quando aí chega a intimação, tem que pagar em tantos dias, né? Aí, se a mãe quiser um acordo, pode, se ela aceitar, dá para fazer o acordo. Mas se não aceitar... A gente vê muito... E a prazo da prisão até 3 meses. Você falou do Neymar, né? A gente já viu vários exemplos de pensões milionárias, exorbitantes, que os famosos não pagaram, né? Quando é assim que o cara tá quebrado, lascado, né? Porque já teve um certo nível de vida e depois cai em decadência, mas e aí muitos já vi que pediram para mexer, né? Reavaliar, e o cara é preso. Como é que ele sai se ele não tem... Ele morre lá dentro? Não, porque a prisão tem a prisão criminal, né, dos crimes, e a civil. A única prisão civil que existe no Brasil, por dívida, é a da pensão alimentícia. A pessoa pode dever 1 milhão para banco particular, para fornecedor, que ele não vai ser preso. Agora, a pensão é sagrada. A pensão civil, né, que também tem a pensão previdenciária, né, que é com INSS, pensão por morte, aposentadoria, que não tem nada a ver com essa pensão. Essa pensão civil, o cara pode ficar preso até 3 meses por aquele débito. Por exemplo, o cara não pagou, estamos em março, o cara não pagou março, fevereiro e janeiro de 25. Aí ele pode ser preso por esse período. 3 meses. Ele não pode ser preso de novo por esse período. Mas se abril ele não pagou, ele pode ser preso em abril. E por aí vai. Mas o mesmo... Numa prisão normal, como qualquer outra pessoa. Ele vai para a cadeia. Então, a lei determina que ele deverá ficar no regime fechado, mas em local diferente dos presos comuns, né? Que é os criminais. Ele tem esse benefício. Mas aí a lei estabelece que ele pode ficar preso até 3 meses por pensão alimentícia, né? Se pagar, entrar em acordo, ele já vai sair de imediato. Então, assim, mas essa questão da surpresa, ele não é pego de surpresa, não, ele está sabendo. Ele é informado anteriormente. Ele fica sabendo. Rafa, agora eu quero saber um pouco mais do Rafa. A gente vai voltar a falar de casos que aconteceram e tal, mas é porque eu gosto de saber. Eu já conheço o Paulo, né? E sei que você está em Omir, né? Mas como foi em que momento da sua vida que você falou assim, não, eu quero ser advogado? Sempre foi de pequeno? Em algum momento da sua vida você
Você falou assim, eu quero ser isso, mas depois você deu start, não, é advogado. Não, eu nunca tive dúvida quanto à minha carreira, em especial o curso. Desde menino manifesta. Acho que a única, assim, exceção que eu tive, mas coisa de menino, jogador de futebol. Na infância é jogar Que eu bola, acho né? que é unânime, Que é né? unânime, né? Mas não era aquela coisa. Né? Hoje, nem por todo dinheiro eu queria ser jogador, né? A vida não é daquelas mil maravilhas que a gente vê de menino e tal. É diferente, né? A realidade é diferente de quando a gente é criança, né? Mas assim, quando tem uma percepção um pouco maior, uma maturidade um pouco maior, mesmo quando criança, nunca tive dúvida de curso. Sempre quis direito. Na verdade, era até mais específico do que direito. Eu sempre sonhei com a magistratura. Inclusive, sou juiz leigo da Bahia também. É como se fosse um assessor de juiz. Trabalho para a Bahia remotamente. E aqui eu posso advogar. Então, assim, sempre quis a magistratura, já até estudei muitos anos para concurso, pretendo voltar, mas curso nunca tive dúvida. Inclusive, já tive chantagem da minha mãe para que toda a vida a medicina é mais badalada, né? As mães, filho. Mães E sendo pensam mãe. melhor, tipo, você vai ter um caminho mais fácil, né, digamos assim, não desrespeitando os médicos, mas jamais a carreira médica, mas ela queria, porque ela, na visão dela, e eu acho que ela não está equivocada, a carreira em teste, quem faz medicina, acho que sai um pouquinho mais à frente que qualquer outro curso. Sim, pelo menos no sim, início. O sim. início do médico eu acho que é melhor que o do advogado, que o do engenheiro, do dentista, do farmacêutico, contador e por aí vai. Mas não cedi a chantagem dela, não, porque era o que eu queria. E aí, quando você formou, você lembra qual que foi o caso que você pegou logo de início e falou assim, meu Deus do céu, o que é Primeiro, isso? Não digo o primeiro, mas te marcou no início. A gente sempre, igual, por exemplo, eu tenho minha primeira a entrevista que de início que foi mais benéfica, que foi mais marcante, que tá lá, que mesmo que a gente fosse assim, meu Deus do céu, mas foi desse jeito, mas me deu um respaldo, me ensinou. Como é que foi? o primeiro caso, eu confesso que eu talvez nem me recordo o que foi o primeiro. Diferente do primeiro beijo, que a gente tem é algo fica único, lá, né? Fica lá. Porque eu acho que como eu já tenho um estágio, você já começa a trabalhar, né, como advogado, então assim, acho que o primeiro não teve esse sentimento especial de é o primeiro. Mas o que me marcou mais foi os casos mais complexos, que tinha uma demanda, né, demandava uma diligência maior, demandava um cuidado maior, esses sempre me marcaram. Agora, o primeiro, eu confesso que não me recordo. Desses que tinham uma diligência maior, tinham um cuidado mais assim, delicado, tem algum específico lá, quando você passou por algum escritório, antes de você abrir o seu? Sim, eu já trabalhei em outro escritório e, por exemplo, esses casos que marcaram, teve esse cível criminal, né, familiares que eu mencionei, que envolvia muita questão e não resolvia. Teve um de um cliente também que não conseguia ter acesso ao filho dele, tantos anos de processo. Eu tenho um amigo que, depois eu vou contar essa história, que depois começou a ter acesso, começou depois a ter acesso ao filho, que a mãe impedia. Teve um de estupro também, que marcou muito. que vamos falar daqui a pouco do estupro. Já que vocês falam do estupro, fala pra mim, que eu ia te perguntar, esse do estupro. Conta pra Esse gente. do estupro é um que me marcou bastante, não só do ponto de vista jurídico, porque esse do estupro é um pouco do psicológico, do social, como é que é a cultura, porque esse do estupro, a menina, era um caso que os pais receberam um cara do Rio Grande, não lembro se era do Rio Grande do Sul, a família recebeu esse cara, que começou a namorar, salvo engano, com a tia dessa menina, e trouxeram a família muito boa, estruturada, colocaram o caso na confiança, namora com parente e tal, vai ambientando e tal. E começaram a conviver e o pai deixava ele buscar a criança na escola, acho que eles tinham um sítio ou casa de praia, ia e tinha lá o contato, né? E a menina desde nova não agradava esse tio emprestado. Entendi.
Mas ninguém, acho que na hora... Diferença muito grande de idade? Não me recordo mais assim, exatamente as idades, mas acho que era coisa muito grande. A menina, acho que na época tinha 13, 14, Meu 12 pai. anos e o cara tinha mais de 30. Tranquila, ou até 40. Uhum. A diferença era gritante. E nesses encontros, que ia pra roça ou pra praia, ela dormia com a tia e esse tio emprestado, né? E aí ele atacava. E ele atacava. E a tia sabia. A tia de sangue Conivente. convivente. Passava a mão na cabeça. E o tio, na Muitas época das que vezes deu por boom, medo de perder um homem, né? também, né? E é um absurdo, né? Sim, Independente loucura. loucura. Os primeiros contatos na cabeça dela, eu entendo ela, porque ela era criança, Uhum. tudo ambiente de família, então se é família, presumo que está fazendo coisas boas, né? Uhum. Ela não teve o discernimento de entender na época que aquilo estava errado que o tio estava fazendo. Uhum. Já estava, salvo engano, não teve nenhum contato assim, ejaculação nela, mas já pegava nela, Sim. pegava a mão mulher dela. E colocava no órgão. Acho que depois chegou a ter o contato, sim. Mas no início não. Uhum. O contato assim, né? Pênis com a vagina e tal, mas depois teve. E isso aí foi vários anos. A menina foi dar o boom quando ela estava prestes a fazer 18 anos. Prestes mesmo, há dias da maioridade civil. E até aí o cara aproveitou da situação. E a tia sabe. A tia sabendo de tudo, fingindo de boba, mas sabia de tudo. Depois foi... Dava para perceber, né? Além de uma investigação Os pais rebuscada, acreditaram né? na menina? Os pais acreditaram Não, na menina? abraçaram a causa, abraçaram a menina. Ficaram assim, incrédulos, né? Ficaram totalmente assustados, né? Ninguém espera aquela situação, né? E a menina, ela, acho que quando estava com 17, 18 anos, ela foi perceber que aquilo estava errado. Não era algo comum, não era algo de gente normal fazer, né? Porque, né, como disse, ele é casado, eu moro com a minha tia, né? Todo ambiente de família. Ele não vai fazer mal nenhum a mim. Aquilo ali é normal. E a tia né? ainda sendo conivente, Ninguém não falando nada. aquilo. Ela comprou a ideia, entre aspas, sem maldade, óbvio, né? E quando foi perceber que estava errado, isso atrapalhou ela, fez tratamento psicológico. Sim, lógico. Né? Deu um estresse, um trauma muito grande nessa menina quando ela começou a fazer. E eu lembro que na delegacia era um pouco muito pesado, bastante constrangedor a vitimização dela, porque fica perguntando algo que você não quer falar, mas tem que falar, né? E também não sei se é o caso, mas muitas das vezes joga a culpa em cima da mulher. Sim. Né? Porque ela estava sensualizando, não sei se é o caso. Porque isso, porque a culpa nunca é do cara, né? Do alecrim dourado, vou colocar assim. E sempre da menina. Ô, Rafa, vou te perguntar uma coisa que é de uma pessoa que eu conheço, um amigo meu. O cara é um gato, lindo, maravilhoso, educado. Mas ele é muito inocente, né? Não é burro, não, ele é muito inocente. Aí eu descobri que ele tinha um filhinho, acho que 4, 5 ou 6 anos, hoje, né? Se eu não estiver enganado. E aí ele não tinha contato com a criança. E ele trabalha, ele tinha condição de pagar o que o juiz determinou. E aí, uma vez eu perguntei a ele, por que você não faz assim? Porque simplesmente a família não quer que eu dê. Aí eu falei assim, você guarda esse dinheiro no mês e tal. Eu falei assim, Lu, você não está entendendo. Eles não querem, porque uma vez eu fui levar o presente, presente de Natal, data de aniversário e tal, e que a sogra botou ele para baixo de cachorro. E aí ele um dia resolveu me contar a história. Ele foi e me contou que na época de faculdade, tal, não sei o quê, essa menina chamou ele para casa dela e tal, tomar um vinho, aquela coisa toda, assistir um filme. Eu falei assim, tá, você cai num golpe. E aí, neste momento, eles foram transar e tal, no momento da transa e tal. Aí eu falei, você levou camisinha? Eu falei assim, não, ela falou que tinha, mas chegou lá e não tinha. Outro golpe. Aí que no momento da transa e tal, não sei o que, quando ele foi ejacular, ela travou as pernas dele.
As pernas Nossa. dela travou. Ou seja, ela que. Aí eu fiquei escutando e falei assim: ela claramente ela queria engravidar. Quando ela engravidou, ela botou ele para correr e deixou claro que ela queria único e exclusivamente o filho. Tempos depois, ela começou a namorar com um rapaz que tinha dinheiro. E o cara assume o menino como se fosse filho, porque ela não quer. E aí ele sofria, e a autoestima do cara foi lá embaixo. Eu falei assim, rapaz, você tem que. Aí ele buscou justiça, buscou não sei o que e tal. E sempre falava assim, você tem que dar pensão. Eu falei assim, mas eu quero dar. A forma que o juiz falou para fazer, ela não quer receber. Ele tem essas testemunhas. Aí eu falei assim, meu filho, ela simplesmente, me desculpa, ela usou do seu corpinho Uhum. e do seu sêmen para ter a criança. A gente Aham. também sabe que tem outros exemplos desse pelo país afora. Acontece muito. Ou fins financeiros, às vezes o cara tem uma Uhum, condição boa, né? uhum, Quer fazer um caixa dois, ou só quer ter um filho com aquele cara, uhum, ou é a pessoa que só quer ter o filho também, uhum, né? Não faz questão da questão financeira. Né? uhum. Mas esse caso aí, a mãe não queria nem receber a Não, pensão, não né? queria receber da forma que o juiz instituiu. Por várias vezes, ele trabalhava, vamos supor que o juiz determinou que era R$ 400. Ele passava dificuldade e guardava, ficava, ia levar, e não é aqui na cidade, era uma cidade distante daqui de Valadares. Né? Ele ia, por várias vezes, ele foi e voltava assim. O cocô, desculpa, tá, gente? Mas você sabe que eu sou o cocô do cavalo, do bandido, bandido, bandido. Péssimo. Até o dia que eu falei assim: olha, você tem que fazer uma terapia para superar isso. E um dia que seu filho estiver grande, ele ia entender. Uhum. Numa situação Ele, assim é complicada, né? muito Porque complicado. essa questão da pensão, o ideal era que ele depositasse em juízo. Foi o que eu falei com ele na época. Fizesse uma consignação de pagamento, se fosse o caso. O que acontece? Se a pensão, por exemplo, fosse R$ 400, um dia ela decidisse cobrar, ia vir com juros, correção monetária, ia vir uma pancada, Exatamente. né? E não por culpa, quer pagar, mas a mãe não quer receber, né? Não tem jeito. Né? Fica difícil, né? Aí tem essa questão do depósito em juízo. Agora, quanto à questão dela impedir ou ele de ter as visitas, ou de ver, de ter qualquer contato com o filho, ele teria que entrar com a ação de alienação parental, de buscar a visita, se não Várias tivesse vezes ele falou assim, ou regulamentado. ela, a sogra, ela falou assim, eu não quero você perto do meu filho porque você é pobre. Não. Desse jeito. Já me mostrava mensagem e tal, não sei o quê, ppp. Falou assim, queria só a sua genética, né, meu amor? Rafa, vamos falar de um outro assunto que a gente estava falando aqui, mas antes de começar, que é o seguinte: a criminalidade, assalto e tal, não sei o que, tem aumentado muito, 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 muito. Não só na nossa cidade, no geral. O que uma pessoa deve fazer? Por exemplo, estou na rua, a pessoa veio e roubou meu celular. Aí a polícia veio, pegou, ele já consumiu o celular. Aí você vai, o cara é preso, e aí 40 minutos depois o cara Tá solto, tá né? solto e nas ruas. E eu que fui assaltado, eu vi o cara no outro dia. O que eu devo fazer? No caso, se for recuperado o bem, no criminal tentar alguma condenação futura do cara, né? Você pode, né, testemunha, foto, vídeos, né, para tentar a condenação dele. Mas o que acontece? Esses crimes, entre aspas, pequenos, em Aham. comparação com estupro, homicídio, Uhum. tráfico de drogas, esses crimes as penas são baixas. E quem é primário geralmente tem os benefícios que a lei dá. Fazer acordo, suspro, às vezes foi o caso suspenso, que é a suspensão condicional da pena, se for condenado. Então tem muitos benefícios para esses crimes, entre aspas, pequenos. Em especial o furto, que a pena é baixa. Mas tem uns requisitos. Por exemplo, tem que ser primário, pena. Dependendo da agravante, que tiver alguma determinada circunstância também não dá. Mas quase sempre vai liberar por causa dessa questão, porque não são crimes que, às vezes, a sociedade... Infelizmente, o legislador não deu o devido valor. Deu um benefício
penal muito grande, uma pena baixa e fica esse sentimento de impunidade, né, de injustiça. Por exemplo, a pena do tráfico de drogas é pesadíssima, não Sim. consegue esses benefícios. O homicídio doloso também não vai conseguir esse tipo de benefício. De fazer acordo, né, seja o acordo de não persecução penal ou de SUSPRO, ou suspensão condicional do processo, SUSCIS. Esses aí já é mais rígido a pena, né? A progressão de regime é mais rígida. Agora o furto, infelizmente, tem essa brecha. Essa brecha aí, né? Rafa, outro assunto que a gente vê sempre, tanto nas redes sociais, eu já vi muito, eu já presenciei isso muito em alguns lugares, sobre o assédio moral, né? Você está no escritório, você está numa repartição pública, como é que funciona isso hoje em dia? Se a pessoa quiser processar. Porque mexe com o psicológico da Mexe. pessoa, né? Muito, né? Tem gente que não tem paz, o CLT mesmo. Eu conheço muitas pessoas do CLT que quando chega o final de semana ou após o horário de serviço, é uma pressão então é um rebaixamento das pessoas. Como é que funciona? Hoje qualquer prova, ou seja no WhatsApp, ou seja como é que funciona isso? Então, qualquer caso, né? Qualquer caso que tiver um conjunto probatório mais vasto, melhor. Foto, print, vídeo, testemunha, se for o caso. A perícia é praticamente inviável, né? Uhum. Mas tiver um acervo probatório grande, documental, né? Vai dar certo. Mas a questão do assédio, que você falou em especial do trabalho, ela acho que é um pouco mais delicada, porque quem está assediando sabe que está assediando, mas sabe que também não pode ser exposto. Então ele vai assediar de uma forma que vai ocultar, digamos assim, que vai conseguir ficar fora de alguma penalidade. E testemunha nesses casos, às vezes é difícil, porque às vezes a testemunha é um colega de trabalho que não quer envolver, né? Porque às vezes ele pode sofrer alguma penalidade do patrão, né? Ou porque às vezes também não quer confusão para a vida dele. Então, assim, essa questão do assédio, comprovar, se não tiver uma testemunha, vai ter que gravar, fazer alguma gravação, ou foto ou vídeo, mas geralmente quem está assediando não vai dar essa bobeira, né? Não, mas Normalmente não, mas muitas vezes não. eu já vi caso quando envolve o ego né, que o cara não enxerga que ou ele sabe o que está fazendo, mas quando o nível de egocentricidade é tão grande que ele não quer saber. Perdeu o Ele limite. perdeu o limite, ele faz aonde que ele quiser, perde um monte de gente. Eu já vi casos assim absurdos, absurdos. Porque esse que perde o limite é mais fácil, né? Porque vai não só do contexto de trabalho, mas geralmente social, pessoas vão ver a situação, né? Perseguição, né? Mandar mensagens, ligação, ou por terceiros. Ou então, Ou ó, mensagem fica de olho, anônima, fulano né? tá de olho, ó, você não fez isso, ó, tem esse tipo, né, de assédio. Isso. E essa questão da assédio, hoje muita gente pensa, hoje, né, especial em festa, não pode chegar mais mulher e tal, que a coisa... É complicado, porque... É muito complicado, porque antigamente, por exemplo, eu mexo muito com o público masculino, eu sou produtor de moda também, então mexo muito com o modelo masculino. Então, a minha forma de abordar, quando eu vejo que eu sei que uma pessoa ele tem um certo porte e tal, para tirar foto e tal, eu chegava, eu falo assim, olha, eu trabalho com isso também, eu faço foto para a loja isso também, você é muito bonito, não sei o que, eu estou fazendo um elogio. Tem gente que entende, né, quando é um elogio, e tem gente que não entende. Então, hoje a gente tem que pensar 10 mil vezes, às vezes, você fazer um elogio para uma pessoa, porque é tanta coisa, porque às vezes aquela pessoa ser elogiada, ela está achando que ela está sendo assediada, né? Tem várias formas de assédio, né? Então, quando você vai para a festa, como é que você vai chegar perto de uma pessoa se você teve interesse? Então, essa questão depende do tom, da circunstância, né? Bom senso, porque a pessoa sabe,
Tanto o homem quanto a mulher sabe o que querem. Exatamente. Eu costumo Então, dizer o seguinte, não sei se está incluído crimes de ódio, você vai entender. Recentemente eu estava num lugar e eu estava no banheiro. E aí eu escutei do lado de fora a pessoa querendo me diminuir. Usou uma palavra, nossa, aquele viadinho e tal, não sei o quê. O tom não me agradou, né? É, e aí, quando o tom não me agrada, que eu sei que é um tom homofóbico, vamos colocar assim, você sabe que aquilo tá ali um ódio ali uhum, embutido. Como também tem muitas brincadeiras e tal, entre homens e tal, você vê o tom, é o tom. Então, é o é o tom. bom senso e tal, o dolo da pessoa. Que é Uhum, igual você disse aí. Às vezes o viadinho, o jeito de aham, falar, às vezes você tem intimidade com a pessoa que você permite, aham, né? aham. Pra você, às vezes, é normal. Mas depende se você não tem intimidade E a pessoa chega e fala, ou se também pra você é agressivo, né? aham, Aí, ok, aí vai ser o crime e tal, né? Mas isso aí é o bom senso com o tom, né? E o dolo da pessoa, né? De querer fazer aquilo, infringir a lei. Mas isso aí, eu acho assim, que a pessoa tem que ter o bom senso. Ó, se eu tenho liberdade com você, eu sei que você me dá essa liberdade para falar tal coisa, ok. Agora uhum. se eu não tenho, né? E essa pessoa tinha intimidade? Ou não? Não, não Piorou. tinha idade, não tinha. Mas eu saí do banheiro, fiz com que eles viessem, veio aí um, veio atrás, enfim, foi longo, extenso, e digamos que eu coloquei a pessoa no lugar dela, Aham. né? Rafa, a gente está caminhando para o final, eu queria que você me falasse uma coisa. Como que funciona o escritório? Queria que você falasse todas as causas. Eu sei que você não faz distinção de causas, mas o que mais te procuram constantemente o mercado? Não sei nem se posso colocar o mercado. Muitas pessoas procuram um específico ou outro, porque tem de tudo. Como é Uhum. que funciona o dia a dia aqui do escritório? Então, primeiramente eu vou fazer o merchan, né? Nós estamos aqui para isso, Então, querido. o escritório convida a todos, né, para vir aqui fazer um lanche, tomar um café Exatamente. E conosco. o lanche é maravilhoso, tá? Fala o nome do escritório. O escritório chama Almeida e Andrade Vidal, fica localizado no edifício Maria Júlia, né, Centro Valadares, 654, sala 706, andar 7º. Quanto às causas, o carro-chefe, o forte nosso é família, sucessões, empresa, né, Uhum. assessoria para empresa, preventiva também, não só Hum. o judicial. Uma empresa que quiser, por exemplo, estiver precisando de um advogado constantemente e É, tal, contrata Almeida Andrade Vidal. Isso para evitar processo, para evitar Sim. problema com o Estado, com o imposto, com fornecedores, com É clientes. igual o assessor de comunicação. A gente trabalha para que não tenha que apagar incêndios. Exatamente. E às vezes as pessoas não acreditam, mas sai mais barato. Porque às vezes, quando a bomba estoura, é pior em todos os sentidos. O estresse, a questão financeira, e Por virar uma exemplo, bola de neve às vezes. você trabalha igual eu trabalho também, só que num setor diferente do seguinte. Cabe a mim te falar assim, Rafa, não faz isso, isso e isso, que não vai ser bom para sua imagem. Você é um advogado, você não sei o quê, papapá. Eu estou te dando um caminho. Se por um acaso você não quer ir naquele caminho e você quer ir por um outro que sabe que vai te dar eu estou te Aham. avisando. É a mesma coisa que você vai falar com o seu cliente. Não faz isso. Assédio moral, fala assim, olha, você não faz assim, 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 senão isso vai arrebentar pro seu lado, não é assim? Sim, sim. Ó, É, gente, é adorei, inerente, olha, é não sabe. inerente da advocacia essa questão de dar esse suporte para falar, ó, não faz isso, faz aquilo. Mas muitas vezes a pessoa faz o que ela bem entende, mas aí o advogado tá fazendo a parte dele. Se ela decide tomar uma decisão contrária. Não é bom a gente falar, eu te avisei? Eu amo falar, eu avisei. Assim, eu tenho um perfil que eu não gosto de nada contra, mas assim, a pessoa sabe o que ela fez. Uhum. Eu acho que ela. Eu não gosto de se jogar um pouco na cara, É porque diferente de mim, tá, é que eu acho que gente? acaba eu me atrapalhando com o cliente. Porque ele sabe o Uhum. que eu falei.
Você sentou, você conversou, você Ele indicou, você assessorou. tá ciente da situação. Uhum. E eu avisei, às vezes a Esse verdade aviso dói. pra E eu ver se sei você tá disso. afrontando ele. Exato. E tem gente com ego muito Inflado. inflado, né? Então tem que ter esse cuidado para, às vezes, falar a verdade sem machucar. Uhum. Porque, principalmente família criminal que envolve liberdade, patrimônio, Uhum. o ego tá lá em cima, aguarda, você não quer perder pro ex e tal, patrimônio. E tem que falar com muito jeitinho, senão você se desgasta com o cliente. Então, assim, eu tenho esse perfil. Uhum. Eu não gosto de ser o mais leve possível para não acontecer. Se ele quiser tomar a decisão dele, ok. Mas você avisou. Eu avisei, mas não vou falar, não. Ele sabe que eu avisei. Sim. Para não criar um desgaste. Às vezes, Avisei, é problema meu. às vezes até o próprio cliente vira e fala assim, Rafael, você me falou e tal, mas eu agi de tal forma, de tal impulso aqui e tal, não sei o quê. O que eu faço agora? Aí é uma situação, aí é outra situação, né? Eu vou falar, eu Uhum. penso assim, sim, faz isso, faz aquilo. O melhor é fazer assim, assado. Rafa, qual que é o contato? Tem um fixo, tem um WhatsApp? É o WhatsApp. É 33 Uhum. 988 17 20 70. Tá vendo aí, né, gente? É só chamar, é só entrar em contato, marca uma reunião, que eu acho que vocês chamam de consulta, né? Sim. Marca uma consulta, vê o que é, conte tudo para advogado. Eu falo que advogado é igual padre, né? Você sentou com um advogado, não esconde nada do seu advogado, contador e assessor. E médico. E concordo 100% aí, porque ele vai dar o diagnóstico, parecer com base que a pessoa falou. A diferença é que o padre, ele tá ali de confessionário, ele não pode falar, mas os outros tá ali para te ajudar. Né? Então, o advogado, ele é seu aliado, ele tá ali para cuidar de você, da sua saúde, seja do escritório, enfim, seja o que for, tá ali, então não minta. E se você precisou, qualquer causa, e ele falou assim, mais familiar, de empresarial, eu gostei da parte da empresa, que tem muita gente que não tem. Né? E é necessário, é imprescindível. É a advocacia preventiva, né? Para você não ter uma dor de cabeça na frente. É melhor prevenir do que remediar. Que é o ideal, a gente com contador, a gente ir no médico, né? De forma preventiva, para ou não gerar um desgaste, ou para uma doença, ou, né? Evitar problema, né? E essa questão aí do advocacia preventiva é fundamental. E uma pergunta antes da gente dar tchau. É só Valadares ou você tem atendido muitas a regiãozinha? Não, atende bem a região. Eu mesmo sou natural de Itaiomi, então tem uns processos lá, mas trabalho muito aqui também. Tem outros estados que hoje os processos são todos online. Tem um processo em todo estado. Tem Goiás, São Paulo, Rio, que vem agora Paraná. Adoro! Goiás. Almeida Andrade Vidal tá bombando. E em breve o Paulo estará aqui com a gente também. Deus quiser. Eu vou fazer os dois aqui, tá? Com a gente. Rafa, queria te agradecer. Vou liberar o seu espaço por nos receber com tantas delícias. Agora eu vou fazer comer, tá? E em breve, muito mais para vocês, tá? Um beijo no coração de todos. Um abraço.